Bem-vindos a mais um vídeo do canal Engemplificando. Se você sofre algum tipo de problema com compatibilização de projeto, nesse vídeo eu vou estar explicando os 5 erros da compatibilização de projetos. Você vai aprender aqui nesse vídeo sobre os principais erros que ocorrem quando nós trabalhamos com uma compatibilização de projetos de forma errada, né? Então a gente erra em diversos aspectos e a importância de você saber como fazer a real compatibilização te causa otimização de projeto, lucro durante o processo de obra e de execução e elaboração de projeto também, economia para o cliente, né? Porque você não vai existir ali aquelas surpresas ao longo da obra. Então, tudo isso você acaba evitando com uma compatibilização assertiva. E para isso, sabendo os principais erros que ocorrem, você evita que eles aconteçam no seu projeto e na sua obra. Então, o nosso primeiro erro aqui é a falta de integração. Eu trago esse assunto porque quando você desenvolve um projeto, partindo ali do primeiro projeto que é desenvolvido, que é o projeto arquitetônico, dele você precisa elaborar o escopo e definir, né, as partes integrantes do projeto. A partir dali, você começa a fazer a integração de todos os profissionais envolvidos para a elaboração do projeto e da obra também. Então, nós temos aqui a definição, né, das disciplinas envolvidas. Uma vez que você define que o projeto que você está elaborando vai precisar de projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de ar-condicionado, né? Então, um projeto específico de estrutura, seja ela estrutura de alvenaria estrutural, estrutura de fundação específica, algum muro de contenção, você precisa estabelecer todos esses projetos necessários no início, comunicar aos profissionais e, claro, passar isso para o cliente, porque essa integração dessa equipe é necessária para que você garanta a economia, a segurança, o bom andamento durante a fase da obra. Tudo isso com a integração das disciplinas e das equipes envolvidas na elaboração do projeto. Nós temos também aqui a apresentação do projeto, né? E esse projeto que eu trago nessa situação é o projeto arquitetônico, que é o projeto inicial, né? O escopo ali foi definido, foi elaborado o projeto arquitetônico e deles vai sair ali os projetos complementares, né? O arquitetônico executivo, vai sair a parte do interior, vai sair o projeto elétrico, hidráulico, projeto estrutural, de fundação e os demais integrantes do projeto, né? Os que forem necessários para a elaboração do projeto vão estar acontecendo nessa etapa e a apresentação deste projeto é fundamental para que todo mundo tenha um entendimento de como é o projeto, para que não haja dúvidas. Então é interessante às vezes apresentar uma forma de reunião com os envolvidos, né? Fazer ali uma reunião com todos os profissionais que estarão trabalhando no projeto. Isso é fundamental para garantir que todos tenham entendimento do projeto, que não haja dúvida também que o projeto foi bem desenvolvido, bem elaborado, ou às vezes algum tipo de apontamento pode acontecer nessa fase, então você já pode evitar retrabalhos, né? Você já pode eliminar algumas revisões já nessa parte da integração. A gente tem também uma linguagem universal, né, na parte da integração. E eu trago a linguagem universal da integração por conta de que às vezes a gente está trabalhando ali com os projetos e é interessante todo mundo ter uma mesma linha de raciocínio, todo mundo falar a mesma língua, todo mundo, não digo língua de inglês ou português, eu digo língua de projeto, né? Se você tem um profissional que não atua muito no ramo da construção civil e um profissional que tem uma disciplina muito específica, e aí você precisa às vezes fazer essa integração dele para o projeto, para que todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento do projeto. Então, fica a apresentação com a linguagem universal ali do projeto, elas ficam muito juntas, né, durante a apresentação ali e para facilitar o trabalho de todo mundo, para que não haja nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de problema ao longo disso. Depois a gente tem a base do projeto. Essa base do projeto, na verdade,
Essa base do projeto, na verdade, é um projeto arquitetônico, né? Tem que ser desenvolvido e entregado, né, de uma forma, digamos, universal, para que todos os profissionais tenham o mesmo tipo de projeto base que eles irão trabalhar em cima dele. E com isso eles consigam fazer a elaboração do projeto, que eles consigam ir avançando nos estudos, que eles consigam ter o mesmo ponto de partida para o início dos seus projetos, né? Porque depois cada um começa a desenvolver o seu projeto. Mas nesse desenvolvimento do projeto você não pode faltar um item muito importante. Então, o item 1 é essa integração, é você conversar com todas as disciplinas envolvidas, todos os profissionais envolvidos para a elaboração do projeto, né? Isso vai garantir que você tenha uma compatibilização boa. Então, a falta de integração é um dos principais erros que ocorrem, que faz com que a obra depois sofra consequências ali, sofra erros, sofra interferências, revisões não planejadas. Então, tudo isso vai garantir uma otimização, uma segurança e uma economia na obra e no projeto. Então, depois disso, precisa garantir para que ocorra essa integração, todo mundo fale a mesma língua. Depois disso, você precisa garantir que tenha a comunicação. Então, nosso item 2 é não possuir comunicação. Um projeto que não tem comunicação, você não pode fazer alterações sem que você comunique, né, os envolvidos, sem que você indique, né, sem que você passe aos demais integrantes do projeto que vai haver algum tipo de comunicação. Eu sei que pode parecer meio óbvio, mas existem interferências, por menores que sejam as modificações, vai sempre existir algum tipo de interferência. Às vezes você acha que modificando uma porta de lugar, modificando uma janela, modificando o sentido de abertura, por exemplo, você acha que não impacta, mas pode impactar, seja no ponto de tomada, seja no ponto de registro que foi indicado em algum tipo de lugar, seja numa estrutura que o projeto estrutural esteja fazendo a concepção dele. Então você precisa estar sempre indicando e fazendo essa comunicação, tanto para as alterações que forem ocorrer ao longo do projeto, para as revisões, as otimizações, né? E também as falhas, né? As falhas dentro da comunicação, elas são identificadas ao longo do processo. Por vezes a gente está desenvolvendo o projeto e aí o projeto de hidráulica precisa de algum tipo de informação, algum tipo de adaptação. Isso vai gerar as alterações do projeto. E todos os outros também precisam entender que essas alterações elas vão ocorrer, que essas alterações você precisa, quando o projeto arquitetônico é concebido, né? Visando apenas o projeto arquitetônico, você precisa entender que as demais disciplinas precisam do espaço delas, né? Elas precisam adaptar ali no projeto e, por vezes, elas precisam fazer as modificações no projeto para que ocorra o correto funcionamento da rede hidráulica, da rede elétrica, da, da estrutura, né, da estabilidade global da edificação, para que não ocorra nenhum tipo de problema ali durante a execução da obra e também durante o funcionamento, durante a vida útil do projeto. Então, isso é fundamental, a comunicação, tanto na parte de falhas, né, as observações que podem ocorrer, tanto quanto a otimização do projeto, quando você opta por uma disciplina, né, seja elétrica, às vezes acha interessante fazer algum tipo de otimização no projeto, alguma melhoria no projeto, também deve ser comunicado aos outros profissionais, né? As revisões que vierem ocorrer tanto por conta do cliente, aí vale lembrar a importância de você reportar para o cliente que qualquer tipo de modificação na fase das elaborações dos projetos executivos, perdão, então na fase dos projetos executivos, as revisões que o cliente vir querer fazer, é importante você comunicar, alertar ele que vai impactar os demais projetos. Então, pode ser cobrado, né? E deve ser, na verdade, cobrado, porque são horas que você precisa ali é, arrumar o projeto, fazer algum tipo de revisão, horas que não estavam previstas nos orçamentos iniciais da elaboração do projeto. E também, durante a execução da obra, né? É, essas revisões precisam permanecer, claro,
dentro de um bom senso, né, do que o cliente precisa modificar caso haja necessidade extrema, quais são as adaptações, as revisões necessárias que os projetos devem sofrer. Com uma compatibilização assertiva, você não tem revisão em projetos durante a etapa de execução de obra. É para evitar esses tipos de situações, evitar qualquer tipo de interferência, qualquer tipo de surpresa e antecipar os riscos que podem vir a acontecer dentro das obras, ali dentro da execução do projeto. Um outro item que eu trago é não ter o planejamento. Aqui a gente fala de planejamento com uma visão na parte de projeto, né, gerenciamento de projeto, mas é muito importante porque a partir do escopo do projeto que nós temos, você precisa entender que as outras disciplinas também vão partir do mesmo escopo, do mesmo início, né? Como eu disse lá na primeira parte, a integração do projeto, né? E você precisa manter a comunicação. Aqui você precisa manter um planejamento, porque esse planejamento vai garantir um cronograma de entrega de todos os projetos, né? Os entregáveis ali, que os projetos que são necessários para as entregas. E aqui você já otimiza a parte da gestão de projeto. Você elabora esse cronograma e você já passa para um cliente uma data muito mais precisa do que você vai entregar, né? Então, o escopo do projeto dentro da elaboração do arquitetônico, você vai precisar do projeto hidrossanitário, quais são as diretrizes que ele vai precisar seguir, né? Qual é a demanda que esse projeto vai precisar de informação do arquitetônico, se estão todas contidas ali. Então, quanto tempo vai demorar para a execução do projeto, para finalizar, né, o projeto hidrossanitário, por exemplo, projeto elétrico, e quais são as etapas dos projetos. Um projeto elétrico, ele precisa do projeto luminotécnico e ele precisa também do projeto, às vezes, de forro executivo, né? Um acaba ajudando o outro. Então, até mesmo falei nos vídeos aqui no canal sobre as etapas, né, de projetos que nós temos e a importância de você entender, respeitar e seguir essas etapas, uma linha cronológica, digamos assim, para que um projeto não atropele o outro. Então, quando você tem um projeto arquitetônico. Dele depois vai partir o projetos arquitetônicos executivos, que são os detalhes de marcenaria, detalhes de marmoraria, detalhes de esquadria, né? Vai partir também forro de gesso, os revestimentos. Todos esses detalhes impactam nas outras disciplinas. Então você precisa seguir uma certa hierarquia e um planejamento correto para que você não atrase os outros projetos. Então você entende que o projeto elétrico ele precisa do projeto luminotécnico para que ele já contemple na sua execução as informações necessárias que estarão contidas no projeto luminotécnico, onde vai guardar os drivers, né, as fontes, os LEDs, caso haja LED, por onde você vai passar as tubulações de alguma forma mais fácil. O projeto hidrossanitário também, se você tiver uma planta de forro já avançada, você já consegue ali, na dica número 2 de você ter a comunicação, você já consegue passar para o projeto hidrossanitário, onde ele consegue fazer as manobras das tubulações, os tubos de queda, onde você pode prever esses detalhes, entendeu? E aí tudo você vai amarrando um projeto no outro. O projeto estrutural, por exemplo, um projeto mais complexo, um projeto que ele tem ali uma importância na questão da obra, ele é o primeiro a ser executado, e um dos últimos a ser finalizado, digamos assim, quando você tem numa linha de projeto, a fundação ele é o último projeto a ser executado da parte de estrutura. Porém, ele é o primeiro a ser levado à obra e o primeiro a ser executado na obra. Então você precisa entender e garantir ali o caminho crítico, né, de quais são os projetos necessários, quem que precisa estar ali antes de quem. Comunique sempre com os envolvidos com os projetos, né, quem está elaborando, os profissionais, os engenheiros e os arquitetos que estão trabalhando no projeto, para que não haja nenhum tipo de atraso, se alguém atrasar, para estar sempre avisando. Então, o planejamento é essencial para esse tipo de situação, para garantir, né, uma compatibilização assertiva e, principalmente, a gente tem um item que é o tempo para análise dos projetos.
Porque quando nós recebemos os projetos, a gente entende que o projeto ele pode passar por algum tipo de revisão. E o projeto ele precisa ser analisado, ele precisa ser verificado. Então, o dono ali do projeto, né, quem é o responsável técnico, tanto pela execução da obra, tanto também pela execução da elaboração dos projetos, né, ele precisa receber os demais projetos, ele precisa verificar se não há nenhum tipo de inconsistência, para que não haja nenhum problema ao longo da obra e para que os problemas também não sejam encontrados na obra, em si nessa parte aqui do tempo de análise, né, nessa parte de planejamento. É fundamental para que a compatibilização ocorra no tempo ideal, não às pressas, não revisando para ontem, não tendo que fazer alterações de projeto tudo para ontem, porque a obra já está sendo desenvolvida, né? Então, a parte de planejamento é fundamental para que você tenha um bom uma boa compatibilização de projetos. Um outro item é não verificar os projetos. Esse erro é um erro muito clássico, porque às vezes você acha que recebendo o projeto está ali como correto. Ah, se acontecer algum erro, o problema é de quem projetou. Será que o problema é de quem projetou ou quem vai responder por esses problemas é o cliente que quer a obra, né? É a equipe que está na obra fazendo a execução da obra. Então, tem essa autorresponsabilidade de que você está recebendo o projeto e você precisa verificar, você precisa garantir que o projeto que está ali, ele está coerente, ele está com as informações adequadas e corretas. Não saia simplesmente jogando a culpa nos outros profissionais. Todo mundo trabalha em equipe. Por isso a gente tem a parte da integração do projeto, a comunicação, e a gente tem a parte de planejamento para que não ocorram esses problemas, todo mundo ali ande sempre alinhado. E aqui nós temos a parte de verificar o projeto. Isso é fundamental para que a compatibilização assertiva ocorra de forma harmoniosa, né? Você vai identificar os erros nessa etapa do projeto, você verifica se os demais projetos não atenderam, né, os erros do escopo inicial. Às vezes você preveu água quente e aí o projeto hidrossanitário não contemplou em todos os ambientes e o elétrico acabou colocando uma tomada onde não era para colocar. São essas interpretações que você precisa fazer e também você precisa identificar identificação das interferências, né? Porque quando você está desenvolvendo um projeto, você precisa entender que não é só o seu projeto importante, é o conjunto de todos eles, né? Que durante a execução da obra, todos eles vão estar andando juntos. Então, se você desenvolve um tipo de estrutura que não permite nenhum tipo de rasgo, e aí você faz um projeto hidráulico prevendo tubulação passando pela parede, rasgando a parede inteira, né? No caso de ser alvenaria estrutural, você já acaba inviabilizando a obra e um projeto acaba interferindo no outro. Então você precisa verificar a metodologia construtiva, o tipo arquitetônico que foi adotado, se os pilares não estão ali em conflito com a parte de esquadrias do projeto arquitetônico, se o projeto elétrico não está contemplando ali alguma passagem que não poderia estar passando, seja numa esquadria, seja dependendo da, da situação crítica, né, da viga também. Os furos, as passagens, tanto em vigas quanto em laje dos projetos hidrossanitários, os projetos complementares, ou os projetos específicos, como por exemplo elevador, se as dimensões estão corretas, se o projeto estrutural está contemplando as características e as particularidades do projeto do elevador. Você precisa às vezes de uma cinta intermediária, você precisa de um posto do elevador com uma medida mínima, você precisa de uma casa de máquinas, né? Se o projeto hidrossanitário atendeu corretamente às especificações da caixa d'água e se o projeto de estrutura está respeitando as cargas do projeto hidrossanitário. Se o projeto de estrutura também tem ali o seu espaço para contemplar o quadro de disjuntor, se o projeto arquitetônico está fazendo essa associação. Então, todos esses detalhezinhos você vai olhando os projetos e vai fazendo uma leitura dos projetos. E aqui eu trago talvez o ponto mais importante de todos, que é não compatibilizar de forma multidisciplinar.
Eu trago essa visão aqui porque é uma questão de você olhar o projeto apenas com uma disciplina na cabeça. Você, projetista da parte arquitetônica, por exemplo, só vai olhar se os projetos estão atendendo à parte arquitetônica. Mas você precisa entender que os demais, né, as demais disciplinas também precisam ter as suas particularidades respeitadas. Você precisa ver que se o projeto estrutural não está tendo algum tipo de dano na sua estrutura, nos seus elementos, por função de algumas passagens do projeto elétrico, algumas passagens do projeto hidrossanitário, por exemplo. Então, você precisa fazer esse tipo de análise. Nunca olhe um projeto apenas com uma disciplina na cabeça. Você tem que entender que uma modificação, ela precisa ser comunicada, ela precisa ser planejada, ela precisa ser analisada, ela precisa ser compatibilizada de uma forma multidisciplinar. Parece muita coisa, mas ao longo do tempo ali da obra, da execução, você vai ver que você sentar e ter essas etapas bem estabelecidas, você vai garantir uma economia absurda na parte da obra, uma economia muito boa para o cliente, para a equipe que está executando e também evitar ali retrabalhos e revisões que podem vir a acontecer no seu projeto, que você já terminou o projeto e aí depois de algum tempo você vê que ocorreu algum tipo de erro e a obra precisa de um projeto revisado com urgência. Imagina o tempo que você vai perder para fazer esse tipo de adaptação. Então aqui a gente precisa analisar todas as disciplinas, não só olhar através da arquitetura e tenha uma visão mais crítica com relação a um olhar da hidrossanitária, da elétrica, da estrutural, da fundação e até mesmo das específicas, né, como uma piscina, elevador, ar-condicionado, o que, que elas vão impactar, qual que é a passagem que o ar-condicionado precisa fazer dentro das outras disciplinas, dentro de uma viga, por exemplo, se a parte arquitetônica contempla o espaço do ar-condicionado corretamente, se a parte técnica do ar-condicionado está sendo respeitada dentro do projeto hidrossanitário, que é a coleta da drenagem. Então, tudo isso você precisa avaliar, você precisa verificar e respeitar os demais projetos. Aqui a gente tem o que eu já acabei de falar, né, que é a particularidade de cada disciplina. Você não pode sair apenas desenvolvendo um projeto sem entender que o outro precisa de algum tipo de informação específica, como o elevador, que eu já falei. Ele às vezes tem uma dimensão mínima para o posto do elevador, a arquitetura pode não ter respeitado isso, o projeto estrutural respeitou a arquitetura que não respeitou um outro, então você precisa olhar de uma forma multidisciplinar para que não haja nenhum tipo de interferência entre os projetos e que isso venha causar algum dano, atraso, problemas durante a execução da obra. Um último item aqui é a viabilidade construtiva. Eu trago esse item porque acho que a viabilidade construtiva é um dos fatores bem complicados quando a gente traz os projetos para a obra, né, para serem executados, e se você não tem todas essas etapas, né, que na verdade que é a etapa de você fazer a integração, de você fazer a comunicação, de você fazer o planejamento, né, você precisa fazer esse planejamento e depois você precisa fazer a verificação dos projetos e olhar com um olhar mais multidisciplinar em cima deles. Se você não faz isso, é muito provável que inviabilize a construção de alguma disciplina. E lá na hora da obra, o profissional responsável pela execução vai sentir dificuldade, vai ter atraso. Isso pode impactar nas outras disciplinas, impactar no prazo da entrega final da obra, né? Então, a viabilidade construtiva é você olhar o projeto não só, né, além das disciplinas, das outras disciplinas envolvidas, mas olhar o projeto através da viabilidade construtiva. Por vezes você está executando um projeto, né, você está elaborando um projeto, e na hora da execução ele vai precisar de algum tipo de elemento específico. Por exemplo, você está fazendo um pé direito muito alto, uma esquadria muito alta, e às vezes você acaba esquecendo
que isso, para execução, precisa talvez de guindaste para içar algum tipo de peça, você precisa já olhar a parte da viabilidade construtiva. Aqui entra a logística de obra, aqui entra toda a parte dos fornecedores, quem são os fornecedores próximos da região, aqui entra toda a parte também financeira, a viabilidade, né, financeira da obra. Então você começa a traçar outros olhares além dos projetos. São os olhares que vêm da obra em função do projeto, porque o papel aceita tudo. Então você precisa ter cautela com o que você coloca no papel, o que você indica ali no papel, porque isso, na hora que chega na obra, ele precisa ser viabilizado, ele precisa ser construído. E às vezes o cliente olha para o papel e ele não sabe quanto que vai sair, né, aquilo. O valor, né, quanto que ele vai gastar, qual que é a dificuldade, né, o grau de dificuldade para executar algum tipo de serviço. Você colocar um revestimento extremamente pesado na parede inteira e não contemplar isso, né, às vezes na fase de orçamento de obra, você precisa entender que o profissional que vai executar a obra, ele precisa de um andaime gigante, né, um andaime ali muito maior do que o convencional, de que ele vai precisar também de outros itens mais importantes, como, por exemplo, uma mão de obra muito mais especializada para fazer a instalação de alguma coisa, uma mão de obra especializada para fazer a instalação de elevador, para fazer a instalação de automação. Então, são outros projetos específicos que acabam entrando aqui, interferindo na obra, interferindo nos projetos que já estavam em andamento, e tudo isso precisa ser olhado, precisa ser analisado. Por isso, respeitem sempre. Acho que os principais itens da compatibilização, né, são esses principais erros que eu trouxe. Tenha sempre a integração da equipe, a comunicação da equipe, faça a verificação e análise dos projetos, tenha um planejamento correto dos projetos, não só para a obra, né? Planejamento não é só a obra, planejamento engloba o escopo, a fase de projeto, né, que é o próprio planejamento, a execução e o gerenciamento da obra e o encerramento da obra, né? No nosso caso da construção civil. Então tenha sempre esse olhar mais criterioso em relação a isso. E a parte de viabilidade, né? Você sempre olhe o projeto com olhar de outras disciplinas. Não seja egoísta, não olhe só para a sua disciplina, porque isso vai causar problemas. Você precisa ter essa comunicação, essa compatibilização, né? Essa comunicação de uma disciplina com a outra. Quanto mais você tiver essa expertise, quanto mais você tiver essa facilidade, melhor fica para o seu projeto, porque você evita alguma compatibilização, né? Você evita algum tipo de revisão quando você compatibiliza correto, quando você já antecipa algum tipo de risco, quando você já contempla algumas características de outros projetos, quando você, por exemplo, prevê algum tipo de instalação, você já prevê adaptações em forro, você já prevê os revestimentos com é, já contemplando algum tipo de corte, algum tipo de rasgo, né? Então, isso evita que durante a obra ocorram imprevistos, ocorram atrasos ou até mesmo erros, né? Instalação equivocada, ou uma instalação precipitada de alguma etapa do projeto, sendo que você não contemplou os outros. Por exemplo, projeto estrutural, né? Perdão, projeto elétrico, por exemplo. Quando você faz o projeto elétrico e você não tem, depois o cliente quer o projeto de automação, isso vai impactar muito nas modificações, porque o projeto de automação é um projeto mais específico, então ele precisa de outros tipos de eletrodutos, ele precisa de outros tipos de ponto, ele precisa de um outro quadro. Então, entra lá na parte inicial, que é a integração. A falta de integração nessa situação, você não contemplar que precisa já fazer a contratação do projeto de automação, já impacta e muito toda a parte logística dos projetos e também na obra. Se você deixar para fazer a contratação do projeto de automação, talvez depois da obra, caso o cliente queira, isso pode impactar e inviabilizar diversas questões. Talvez o cliente queira fazer algum tipo de instalação específica, alguma tela que sobe do piso, ele queira
cortineiros automáticos, né? E isso precisa já estar contemplado porque facilita muito a execução da obra. Então já antecipe, já explique isso para o cliente, demonstre para ele que a obra, né, as disciplinas, elas precisam, cada uma do seu tempo, elas precisam andar juntas e estar compatibilizadas. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like aqui no vídeo, tem mais vídeo no canal. Eu vou estar deixando também uma playlist sobre compatibilização de projetos, que eu estou sempre postando vídeo novo aqui no canal. Obrigado.